comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar, será que vai dar? Não vai aguentar. 1, 2, 3, comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. Comer, 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 comer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Se eu não como, me dá nó nas tripas, me ataca a gripe, não posso dormir. Enche meus olhos, eu fico tão fraco que até o mosquito vai me destruir. Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer. Comida de um mês, Comendo outra vez, de uma só vez. 1, 2, 3, comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Não, não. Meio-dia e 6 minutos, tarde da segunda-feira, dia 18 de maio, 22 graus e meio, tá marcando a temperatura aqui no Vale. Uma boa tarde para vocês. Está começando a partir de agora. Estamos no ar com o programa A Voz que Fala e Ensina. Hoje recebendo convidados aqui no estúdio, temos aqui a participação de convidados e a gente também quer deixar disponível para você participar o nosso telefone de contato. É o 37 16 21 88, o nosso WhatsApp é o 997 44 27 11. Então fique à vontade para participar e interagir aqui do programa Voz que Fala e Ensina. Convidados hoje a Joyce Johan Bordignon. Ela é nutricionista e responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de Arroio do Meio. Vai trazer pra gente a pauta Dicas de Alimentação para a Família Adotar em época de quarentena e sempre. E também com a gente o Daniel Meneghini, fonoaudiólogo, com a pauta Atendimento na Secretaria da Educação. No nosso suporte temos a presença da Marlise Fir, chefe da equipe de supervisão escolar, e também da Maíra Gabriela Oestrais, também fazendo parte aí da supervisão escolar aqui de Arroio do Meio. E hoje também um dia muito especial, o pessoal que está participando aqui com a gente. Eu já recebi uma participação hoje pela manhã, um pouquinho antes de eu chegar aqui na rádio hoje. A gente recebeu um pedido muito especial, recebemos aí um recadinho da diretora Andréia da Escola São Caetano para alguém muito especial que está de aniversário hoje. Parabéns para a prof. e vice-diretora Vânia, através da Rádio Integração. Então, estamos te desejando muita saúde, paz e amor e que continue encantando seus alunos e sendo tão especial. Abraços virtuais da família São Caetano. Parabéns, prof. Vânia. Feliz aniversário, tudo de bom você merece. O recado, então, aí da diretora Andréia e de todos que fazem parte da família São Caetano para você. Hoje é o dia, então, ela que esteve aqui junto com a gente, querida demais aí, a prof. Vânia, parabéns para você nesta segunda-feira, 18 de maio, aí, completando mais uma Rosa no Jardim. O pessoal fez foto lá hoje pela manhã, me mandaram aí, muito lindo, né, tudo que fizeram com a prof. Vânia. Parabéns, então. Agora são 12:09, então vamos trazendo aqui a fala da nossa convidada Joyce Johan. Boa tarde, Joyce, bem-vinda. Oi, Ana, boa tarde, obrigada. Boa tarde também aos demais ouvintes.
É uma satisfação estar aqui hoje para compartilhar um pouco desse tema tão importante que é a alimentação, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais da Joyce Johan Casou. Ela era minha colega de aula lá em Mato Leitão. Por incrível que pareça, né, Joyce? A gente trabalhou junto numa firma 3 anos e depois a gente estudou junto na faculdade, cada uma no seu curso, vinha de ônibus igual, né, para o colégio, para a Univates, e hoje as duas estão aqui em Arroio do Meio. Eu não sei quem chegou primeiro aqui em Arroio do Meio, acho que foi a Joyce, então eu encontrei a Joyce aqui também, fico muito feliz também que nós lá de Mato Leitão estamos trabalhando aqui em Arroio do Meio, né, e criando família aqui também, que a Joyce agora já é mamãe também, e tem um sobrenome agora acrescentado aí no nome. Como é que é, Joyce? Bordignon. Bordignon, né? Um abraço lá também para o esposo, conheço também o esposo da Joyce, muito querido, e também para Cecília, que é a filha. Obrigada. E além disso, Joyce, então a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Agora que todo mundo já sabe, né, que você vem de Mato Leitão, né, Sampaio. Fala um pouquinho mais, então, de você, essa tua formação nutricionista, o que este profissional faz, como que trabalha. Fica bem à vontade aí agora, o microfone aí já é todo contigo. Obrigada. Então, eu cursei a faculdade de nutrição e nunca imaginei trabalhar longe da minha cidade. Eu fiz nutrição para ser nutricionista em Mato Leitão, mas é o único local onde eu não atuo, né? Vim atuar aqui em Arroio do Meio e também em Cruzeiro do Sul. Aqui em Arroio do Meio eu trabalho com alimentação escolar, exerço 20 horas na prefeitura, mais especificamente na Secretaria da Educação. E é uma atividade bastante desafiadora, porque você precisa organizar a alimentação de todos os alunos da rede municipal de ensino. Além disso, você tem que fazer as compras dos alimentos, que acontecem via licitação. Isso tudo são atividades novas, foram muito desafiadoras no começo e hoje eu já consigo dominar de certa forma. E em Cruzeiro do Sul eu exerço a nutrição de outra forma, que é na vigilância sanitária, também totalmente diferente do que eu aprendi, né? Na faculdade a gente aprende mais a parte clínica e eu atuo em áreas totalmente diferentes, mas gosto muito porque todo dia é um dia novo, com desafios como o de agora, né? E a Joyce, assim, na minha opinião, sempre foi muito estudiosa, sempre estudava muito, né? Sempre com livros e comprometida ali com seus estudos e por isso está trabalhando, então, atuando aqui também na prefeitura e também lá em Cruzeiro. Parabéns, Joyce. Obrigada. Então, assim, hoje eu vim conversar um pouquinho com as famílias, né? Porque a época de quarentena, agora eu acredito que esteja aproximando muito os pais dos filhos e vice-versa. Então, todos estão em casa, as crianças não estão indo para a escola e as famílias tiveram que se adaptar nesse sentido. Quem pôde, né, ficar em casa cuidando dos seus filhos, ou então teve que arrumar um cuidador ou um suporte de tios, né? Inclusive a avós mesmo não sendo essa orientação, a gente teve que recorrer a eles, inclusive eu. Também, quando me aperto, acabo levando para os meus pais lá no interior de Mato Leitão, porque fazem muitos dias já que eles estão sem aula, né? Então, o meu assunto hoje é dedicado para esse momento de estar com as crianças em casa. O que eu venho observando é que nós precisamos manter a rotina dessas crianças em casa. Porque quando eles voltarem para a escola, acredito que todos vão encontrar bastante dificuldade, né? Porque as crianças agora estão dormindo mais, não estão tendo horários, nem de refeições. Isso eu gostaria que os pais mantivessem em casa na medida do possível. Essa rotina alimentar principalmente. Porque todos sabem que não é bom ficar permitindo que a criança belisque ao longo do dia determinados alimentos, bolachinhas, né, doces, porque vai chegar no momento do almoço ou da janta, essa criança não vai ter o apetite que deveria e vai comer menos o alimento que seria tão importante. Então, falando um pouquinho desse momento ímpar na vida de todo mundo, eu gostaria assim que os pais deixassem memórias boas nos filhos e envolvessem eles nas atividades domésticas,
Coisas simples para fazer com eles. Por exemplo, fazer uma receita, né? Pode ser um bolo, uma rosquinha, fazer biscoitos, que eu acho que todo mundo lembra a sua avó fazendo biscoitos, né? Com os formatos diferentes. Então, isso são memórias afetivas que vão ficar para sempre. Sabe o que eu me lembro, Joyce? Da minha mãe fazendo pão, e aí eu abria as latinhas. Eu não lembro do que eram as latinhas, se era latinha de sardinha ou para fazer as forminhas para fazer pão, né? Latinha de azeite. Então, eu ajudava a mãe a fazer o pão grande e eu fazia um pão pequenininho. Então, a mãe sempre deixava também, né? Viu? É isso aí que eu digo. Isso é tão gostoso e vai ficar para sempre na tua memória. Além do que, os alimentos que a gente faz em casa são muito melhores, porque você sabe o ingrediente que você está colocando ali. Quando você compra alguma coisa no mercado, vem ingredientes desconhecidos, que muitas vezes não são tão saudáveis assim. E em casa, você colocando a farinha, né, o açúcar, enfim, o sal, o óleo, você sabe o pão, como é que ele vai sair no final. Então, isso que é gostoso. Então, além dessa atividade, eu também sugiro que a criança participe do momento de arrumar a mesa, de tirar os pratos depois, de lavar a louça, de guardar a louça. Envolva a criança nessas atividades. Isso vai manter ela ocupada também e vai ensinar, né? Outra coisa muito importante, o momento da refeição. É o momento que o pai, a mãe ou o cuidador pode estar orientando essa criança a se servir sozinho, as crianças menores que ainda não o fazem. Oriente a quantidade de comida que ela deve colocar no prato, o tipo de alimento que ela vai colocar no prato, pegar um pouquinho de cada coisa, fazer um prato colorido, ter bastante saladinha. E para que ela tenha isso à disposição, o adulto tem que fazer também. Então, se eu pensar um pouco na quantidade de cores que meu prato tem que ter, eu também, como adulto, tenho que oferecer essa quantidade de cores. Então, todo dia lembrar de fazer 2 ou 3 saladas de cores diferentes, pelo menos. Em Joyce, e até assim, né, quem tem condição de ter um quintal na sua casa, a horta, de levar junto para colher uma salsinha, uma cebola, né? Perfeito. Ensinar ali já no início. É de onde vem o alimento. Através da sementinha, né, de ver esse crescimento, para depois fazer a colheita. Claro, como você mesma disse, quem tem essa condição, o espaço físico, deve sim ter uma hortinha em casa, um pomar, mas quem também não tiver essa possibilidade, essa realidade, eu sugiro que faça as compras na feira do produtor, que ocorre aos sábados de manhã na nossa rua coberta. Porque ali a gente sabe que o alimento é orgânico ou então de base agroecológica, muito mais saudável. Então leve junto ao seu filho, né? Claro, com todos os cuidados que a situação exige, mas leve junto para fazer a aquisição desses alimentos. E também temos os empreendedores familiares que têm as hortas em casa, que a gente pode ir no Colhe e Pague, que é muito legal. Em Forqueta, por exemplo, que eu já frequento com minha filha, ela adora colher a cenoura, tirando da terra. Então, essas são atividades tão simples, né, que podem ser e devem ser estimuladas. Outra coisa também, vamos usar a internet a nosso favor. Tem tantos vídeos legais de frutas, de verduras, né? Desenhos animados nesse sentido, de trazer um ensinamento também. Então a internet pode ser muito útil também nesse sentido. Sabe que eu lembrei agora, teve com a gente a Gabriela Jacinto também na última quinta-feira, e ela falou uma frase que me marcou bastante, né? Como é que é a frase que ela disse ainda? Descasque mais e desembale menos. Exato. Algo nesse sentido, né? Que daí a pessoa tem alimentação mais saudável, mais natural, com frutas, e desembalar menos. Isso eu ia comentar agora da questão de fazer as compras, né? Quando a família vai ao mercado, precisa ir ao mercado, sempre é importante lembrar que criança nenhuma tem capacidade de escolher os alimentos. Ela não tem ainda o discernimento de saber o que é correto ou não. Se deixarmos para que ela escolha, ela vai optar por alimentos não tão bons. Então, nós, enquanto adultos, somos os responsáveis por ela e devemos, sim, fazer as escolhas saudáveis. E aí, eu gostaria de dizer e pedir aos pais
que façam as suas compras de forma responsável, optando por alimentos que fazem a base da nossa alimentação. O feijão, arroz, uma proteína, que seria as carnes de res, de porco, de peixe, de frango, o ovo. A gente pode variar tanto no cardápio da semana. Então isso é muito importante. E optar menos por esses alimentos que vêm com muita embalagem, né? E sempre que for escolher, leia os ingredientes. Alimentos que têm uma lista extensa de ingredientes, com certeza não são tão saudáveis, porque muitas vezes, se você for ler, tem nomes que a gente nem reconhece como comida. Então, opte por não comprar aquele. Compre alimentos com a lista de ingredientes reduzida. Quanto menos ingredientes tem naquele alimento, mais saudável ele é. E Joyce, tem alguma rede social onde é que você pode expor um cardápio? Como é que faz? Como é que é agora? Os pais recebem o WhatsApp, uma listinha com o que é para alimentar a criança? Como é que funciona? Não, a gente, enquanto município, assim, enquanto a prefeitura, a gente não elaborou nada nesse sentido. Tá? A gente não sentiu, assim, essa demanda de que fosse, de fato, necessário. Mas é uma ótima sugestão que você deu agora, né? Porque o cardápio é muito simples. Acho que todo mundo, no fundo, sabe o que deve comer e o que não deve. Mas muitas vezes a gente não pratica, né? Mas para os pais, assim, organizar o cardápio na sua casa durante uma semana, é sempre importante que eles levem em conta a alimentação básica. Feijão e arroz, todos os dias, nunca é demais. E uma proteína, que eles podem então estar variando. Algum tipo de carne, né? Ou o ovo, muito saudável também. E variar as saladas, sempre optando pelas da época. Claro que, porventura, se quiserem fazer uma preparação diferente, também pode. Então, entra ali uma galinhada, um carreteiro, uma massa com molho, pode variar. Mas, se conseguirmos manter durante 5 dias da semana uma alimentação mais equilibrada, se nós optarmos por fazer uma preparação diferente, que seja no final de semana. Mas sempre manter essa regra durante a semana é muito importante. E tem quantidade de refeições por dia? Qual é o ideal? Seria 4, 5? Isso depende de cada um, né? Nós, nutricionistas, optamos sempre em orientar que sejam mais refeições ao longo do dia, com menos quantidade em cada. Então, o principal é que a criança ou o adulto também faça um café da manhã bom, reforçado, com alguma fruta. Se tiver o hábito, pode estar comendo uma fruta no intervalo, no meio da manhã. Se não, pode optar só pelo almoço. Mas lembrando que se você fizer um intervalo muito grande entre uma refeição e outra, você vai ter muita fome e vai comer muito. Então, sempre fazendo uma fruta ou um lanche menor no intervalo, você já não vai chegar com tanta fome, né? Então, café da manhã, um lanchezinho, um almoço. À tarde, de novo, um lanche. E de noite, a janta. As crianças, na sua maioria, tomam um leite ainda antes de dormir, que seria a ceia, né? Que nós, adultos, podemos estar tomando um chá ou comendo mais uma fruta. Então, o ideal seria de 5 a 6 refeições espaçadas ao longo do dia. E evitar, então, ficar beliscando. Eu sei que a criança às vezes não tem nada para fazer, não se ocupa, aí vai lá e come uma bala, e aí depois vê e come mais uma bolacha. Isso não é o ideal, porque ela não vai chegar com o apetite que deve na hora do almoço, onde a gente vai ter o maior aporte de nutrientes. Tá certo, vou pedir licença aqui para nossa Nutria Joyce para fazer um intervalinho e na sequência a gente volta com mais fala da Joyce dela aqui na Integração. Do seu rádio. Integração FM.
Confira todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na Integração FM 87.5. Meu negócio é daqui. O espaço para empreendedores da nossa comunidade. Mostrar o que Arroio do Meio tem de melhor. Meu negócio é daqui. Apoio Sicredi. Fazer juntos para ter soluções que facilitam o seu negócio. Sicredi, gente que coopera, cresce. Mamão com açúcar. O melhor em doces e encomendas. Na Teobaldo Keffer 198 Centro. Ligue 997886730. Internet, fibra ótica, telefone e TV. Ligue para Brasrede. Internet 100 mega. Mais TV por assinatura por 104 mensais. Brasrede 0800 644 3850. Torpedo e WhatsApp da Integração FM 9744-2711 9744-2711. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora são meio-dia, 25 minutos, meio-dia 25, 22 graus e meio a temperatura. Uma boa tarde para você. Você que está ligando o rádio com a gente agora, seja bem-vindo aqui à programação do programa A Voz que Fala e Ensina. Estávamos aqui com a Joyce, a nutricionista, mas antes de eu conversar novamente com a Joyce, eu quero mandar uma boa tarde aqui para você que está participando com a gente aqui pela live. Especial Takio Kajima, tá na sintonia. Grande abraço aí pro Takio participando, interagindo. E também chegando aqui também participações, o nosso amigo Carlos Luque, é o Pida 10, valeu aí pela participação, viu? Um abraço aí para você. Também a Lourdes Petri Schmidt está na sintonia, desejando uma boa tarde a todos. Especial alusão aí para Marlise Fir, tá junto com a gente também participando aqui junto na Rádio Integração, tá ali, tá de plantão, né? Qualquer coisa aí a gente coloca ela aqui pra falar, né, Marlise? Um beijo aí pra você, tá sintonizada. Se alguém quiser ligar também no 3716-2188, pode ligar que a Marlise vai atender, então, as ligações. E também a Maíra também tá junto ali na frente, na recepção. Um abração também especial aí participando, Dircilei Vindeman, boa tarde, ótimo programa, Joyce, ótima profissional, aprendo muito com ela, beijos da Dircilei para você, então, Joyce, obrigada aí pela participação. Deixa eu ver quem mais aqui tá comigo, também a Denise Greff também está participando, um beijo para Denise, também a Denise Gerhard Neumann, desejando uma boa tarde para todas, obrigada. Também aqui a Estela Santcamp Giovanella esteve com a gente também, tanto ela como a Denise Gerhardt, né? Desejando uma boa tarde, boas dicas, Joyce, parabéns. Também o Diocrécio Veiga, uma boa tarde a todos. E a Loiva Schwartzer, também deixando aí o seu abraço para todas. Obrigada aí pelas participações que a gente está recebendo. Mas voltamos agora então com as dicas. E eu quero fazer uma pergunta aqui especial, ver se a nossa nutricionista Joyce, ela sabe um pouquinho também sobre essa questão. Joyce, agora em época de quarentena, como é que o município conduziu a compra do estoque de alimento nessa época de pandemia? Como é que o município fez para ter o estoque nas escolas? Assim, Ana, as nossas compras, elas sempre são mensais. E nós estávamos preparadas, então, para o fluxo normal do ano, né? Então, em março, a gente teve ainda o recebimento do nosso rancho mensal. E dia 18, dia 20 de março, as aulas, então, foram interrompidas. A conduta, então, que o município vem adotando é observar os prazos de validade desses alimentos nos nossos estoques. De imediato, nós fizemos o recolhimento de todos os itens perecíveis. Então, haviam ovos nas escolas, saladas que nós tínhamos recebido. E para que esses alimentos não fossem perdidos, né, para que eles não estragassem, nós fizemos o recolhimento logo na semana seguinte ao
interrupção das aulas e destinamos tudo para o CRAS. Porque o CRAS, ele atende bastante famílias em necessidades, né? E eles fizeram, então, essa destinação desses alimentos. Depois, quando nós percebemos que as aulas ainda não iriam retornar em abril, nós, de novo, fizemos uma passada nas escolas e recolhemos os itens não perecíveis, que são os itens secos, né? Feijão, arroz, todos os alimentos que estão com o prazo de vencimento perto, nós estamos destinando para o CRAS. Se tem alguma das nossas famílias que tem filhos nas escolas municipais ou educação infantil que esteja em necessidade, pode procurar o Centro de Referência da Assistência Social, que eles conseguem, então, ajudar essa família, né, destinando esses alimentos. Então, se nós continuarmos nessa quarentena, em junho, nós vamos fazer isso de novo. Passar nas escolas para recolher esses alimentos. Por enquanto, estão interrompidas as compras, nós não recebemos mais alimentos desde março, porque não há essa necessidade, não temos aluno nas escolas, então não estamos comprando nenhum alimento. Tá? Somente estamos reorganizando o estoque que nós já tínhamos. E a dúvida agora surgiu se retornarem. Quanto tempo daí vocês conseguem adquirir essa compra, fazer a compra para ter o alimento? Essa é sempre a nossa dúvida, né? Eu estou sempre conversando com a minha colega Marlise para, ao primeiro momento que ela souber de alguma coisa, ela nos avise, porque os nossos fornecedores, eles precisam um prazo mínimo de 15 dias para conseguir os alimentos, né? Dos grandes atacados, enfim. Mas nós ainda temos alguma coisa em estoque, né? As carnes, elas estão congeladas, sob temperatura controlada, não existe esse perigo delas estragarem. Então, para um reinício imediato, se fosse anunciado que segunda que vem retornaríamos, a gente sim conseguiria se organizar, né? Temos alguns alimentos ainda em estoque, mas o rancho grande a gente precisaria esperar pelo menos umas 2 semanas para a gente conseguir restabelecer, né? Porque o nosso fornecedor também precisa desse prazo. Mas, por enquanto, está tudo sob controle. Tá certo. Joyce, agora a gente vai pedir licença para falar um pouquinho com o Daniel e depois a Joyce vai voltar e vai dar recadinhos também aí, né? Esperamos aí uma mensagem também, as considerações finais da Joyce para os seus alunos, para quem a Joyce atende aqui no município, então, de Arroio do Meio. Daniel Meneghini, fonoaudiólogo, pauta atendimento na Secretaria da Educação. Vamos conhecer um pouquinho mais do Daniel, primeiramente dando as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Daniel. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, então, à Secretaria da Educação, à rádio, para prestar alguns esclarecimentos, então, nesse período, né, de tantas dúvidas que as famílias têm, né, e nós, como um apoio, né, nessa parte, então, da educação, na parte do atendimento a esses alunos, então, a gente queria explanar um pouquinho sobre algumas dicas, alguns cuidados que as famílias podem ter nesse período, então. Daniel Meneghini, eu não conheço você. Você é aqui de Arroio do Meio? Eu sou de Arroio do Meio, nascido aqui, passei um tempo fora estudando, então, fazendo a minha formação e retornei para Arroio do Meio. Trabalho hoje aqui na educação de Arroio do Meio e mais alguns outros municípios aí da região também. E você atua em alguma escola ou você trabalha ali na secretaria fazendo atendimento para todas? Eu sou fonoaudiólogo do município pela Secretaria da Educação. Então, hoje, a nossa demanda são os alunos da rede municipal de educação, né? Então, o aluno matriculado em escola tem o direito ao atendimento de fonoaudiologia, assim como de psicopedagogia, que a minha colega já esteve aqui, né? E com as psicólogas também. Então, nós formamos uma rede, então, de assistência a esses alunos pela educação. E o que faz este profissional? Como ele trabalha? O fonoaudiólogo, na verdade, ele estuda a comunicação humana de uma forma ampla, de uma forma global, tá? O que seria a comunicação humana? Tudo aquilo que a gente vai fazer para se comunicar com outra pessoa. Seja comunicação oral, que é essa que nós estamos fazendo aqui agora, né? Seja comunicação não verbal, que seriam os gestos, o uso da própria Libras, né? Que é a língua de sinais de surdos, também é comunicação, né? Então, aquilo que a gente faz para ser entendido e para transmitir uma mensagem
é campo de atendimento da fonoaudiologia, tá? Eu acho que a fonoaudiologia é uma profissão ainda um pouco nova, muita gente não conhece, não sabe o que a gente pode fazer e até onde o fonoaudiólogo pode alcançar, tá? Então eu queria nesse primeiro momento explicar um pouquinho para vocês o que o fonoaudiólogo faz e como surgiu essa profissão e da onde vem essa formação, tá? A fonoaudiologia, ela iniciou, existem relatos e registros que a fonoaudiologia iniciou nos anos 30. 1930 já existe relatos dessa profissão, tá? Ela foi por muitos anos um tecnólogo, não era reconhecida pelo sistema então de saúde do país, até que então em 1977 a USP em São Paulo abriu o primeiro curso. Então ele foi reconhecido somente em 81. Então é uma profissão que a gente tem aí 39 anos de regulamentação, comparando com as outras áreas é uma profissão recente ainda, né? E por isso a gente tem essa luta então de ser reconhecido e de mostrar para as pessoas o que o fonoaudiólogo pode fazer, né, pelas crianças, pelo adulto, pelo idoso, né? A fonoaudiologia ela atende todas as áreas, todas as faixas etárias, na verdade, da pessoa, né? Então a gente, desde o recém-nascido até o idoso, a gente sempre tem algo a atuar nessas pessoas, tá? Aonde o fonoaudiólogo trabalha? É uma dúvida que muita gente tem, né? Então o fonoaudiólogo pode trabalhar desde as UBSs, na parte da saúde, em hospitais, maternidades, a gente atua em consultórios privados, clínicas, atendimentos domiciliares, em asilos com a parte de reabilitação pós-AVC, a parte de disfagia, dificuldades de deglutição, né? Que a gente trabalha muito com a nutrição, né? Nessa parte de adaptar as dietas para as pessoas quando é necessário. Tá? Em creches, berçários, com toda essa parte da alimentação, do aleitamento materno, a gente também está atuando bastante. Tá? Em rádios, televisões, empresas, então é uma profissão que abrange muitos locais de atuação, e isso é muito bom para nós. E aos pouquinhos a gente está sendo reconhecido assim e estamos sendo inseridos nesses meios, né? Então ainda existem muitas dúvidas, mas aos pouquinhos a profissão está se tornando um pouco mais visível também. E nesse teu atendimento na secretaria, quais os tipos, os problemas que mais aparecem? O que chega? Na educação, o meu atendimento se limita à parte de atendimento nas áreas de linguagem, tá? Que seria o quê? A parte de dificuldades de aprendizagem, trocas de sons, a criança que troca o R pelo L, o V pelo P. Muitas trocas podem acontecer e isso a gente trata na educação, na Secretaria da Educação, porque é um atendimento voltado à educação, não à saúde. Tá? Se eu fosse trabalhar com disfagia, se eu fosse trabalhar com outros pontos, seriam ligados à saúde. Então, existe essa divisão, educação e saúde. Hoje, então, meus atendimentos no município são voltados para a educação. Tá? Então, para ter atendimento na educação, a criança tem que estar matriculada e tem que ter alguma demanda nesse sentido. Que a escola observou, ou que a família observou e buscou a escola. Né? E a escola faz esse encaminhamento, assim como a nossa colega Carol comentou já, né, com vocês aqui, sobre esse fluxo, né, do atendimento, como é feito esse fluxo para chegar até nós, né. Tem crianças que falam muito rápido, isso também é um problema para o fono? Também. Tanto a fala rápida, quanto a fala lentificada, quanto a gagueira, quanto a esquecimentos, a todos os tipos de... tudo que foge do normal, né, que é tudo que foge do esperado, a gente necessita fazer uma avaliação, para dessa avaliação, então, a gente conseguir identificar qual é o problema, e a gente consegue, simplesmente com um treinamento, com exercícios, alguns casos um pouco cirúrgicos, uma língua presa, né, tudo que envolve, então, boca, dentição, musculatura, isso tudo também a gente avalia, seria nessa avaliação inicial do paciente, para ele, então, se tornar um paciente semanal no nosso atendimento. E isso seria a professora encaminha para a secretaria e aí você tem lá e você faz esse levantamento através de uma ficha com o aluno? Isso, assim, ó, como é feito esse encaminhamento, então? A professora na sala de aula identificou, o Joãozinho está com dificuldade em falar um sonzinho, e isso vem se arrastando alguns meses, ele não consegue, ele se frustra, ele fica nervoso, né? Então, assim, acende uma luzinha de alerta aí que alguma coisa pode estar errado, tá? O que acontece? A família é chamada na escola, geralmente a diretora conversa, explica a situação, e se a família concordar, né, com o atendimento, é enviado para nós uma ficha de encaminhamento,
com os dados do paciente, algum histórico breve que a escola possa nos passar, e isso então entra para a minha lista de atendimentos, tá? Trabalhamos hoje com um pouco de fila, sim, né? É um município bastante grande, então eu tenho 20 horas no município, né? Então existe uma fila, mas essa fila vem andando consideravelmente, tá? E assim que for possível, a família é chamada junto com o aluno, é feita uma breve avaliação, onde então eu vou detectar o que está acontecendo e se é passível de um atendimento meu ou não. Se for, então a criança passa para a agenda, né? E se não, a gente reencaminha a criança ou para a saúde, ou para um médico. A gente também faz encaminhamentos externos. E quando é um problema teu, o que mais aparece? O que mais tem aparecido são problemas de fala, tá? Crianças que omitem letras ou que trocam letras. Que nem aqui em Arroio do Meio. Eu não sei porque tem muita gente que é alemão, né? Mas troca muito o D pelo T e a gente vê muito nas redes sociais, né? Muito erro de português. Isso cabe ao fono também? Sim. Isso a gente chama de apoio na oralidade. Por exemplo, a pessoa escreve errado porque fala errado. Né? Então, na hora de escrever, tu tá mentalmente falando aquilo e tu acaba passando pro papel, passando pro computador aquilo que tu tá pensando, que às vezes não é o correto. Mas na cabeça dela, para ela, talvez seja correto ou não? Ou ela sabe que ela tá pronunciando errado, ou ela aprendeu daquele jeito? Isso aí. Isso vem muito de modelo, tá? Se a criança nasceu e cresceu no meio de um meio que fala daquela maneira, ela vai adquirir a linguagem daquela maneira, né? Então, cabe ao fonoaudiólogo, em alguns casos, dizer, olha, vamos tentar corrigir isso, a gente orienta a família também, né? O tratamento nunca ele é só no aluno, a gente tem que envolver a família, porque o resultado ele vem muito mais rápido e muito melhor, muito mais conciso, assim, o resultado. E temos tido bons resultados, as famílias têm encarado de uma forma muito positiva, temos bons resultados, uma adesão relativamente grande no município. E isso é muito bom, isso é um retorno que as escolas também nos passam, assim, o quanto isso está sendo benéfico para eles. E quais são as orientações práticas que pode ser feito assim em casa, os pais? Tá. Nesse período de estar mais tempo em casa, é importante que as famílias brinquem com essas crianças, tá? Falando então dos menores um pouquinho aqui. A criança, ou a gente sabe que hoje em dia tem muito estímulo, são vídeos, televisão, a criança fica parada por horas se tu deixar elas ali. Mas não é a ideia, né? O estímulo que a televisão passa para a criança é um estímulo estático, é um estímulo que muitas vezes não requer um retorno da criança, então ela só está ouvindo, recebendo informação e não está trocando com ninguém. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança, da fala, da linguagem e da própria criança, do próprio ser pessoa, tá? E agora com a pandemia mais ainda, né? Mais ainda. Mais fica no celular, mais fica no computador, não tem coleguinha, vai conversar com quem? Né? É fácil tu deixar a criança parada com um celular, com a televisão. Então, o que eu insisto muito com as famílias que têm contato comigo, e eu gostaria de hoje passar, então, para quem estiver ouvindo, assim, ó, dediquem um tempo do seu dia para os filhos, né? Contem uma história na hora de dormir, façam, como a Joyce disse, né? Tragam a criança para a rotina da casa. Isso tudo ajuda muito, porque é um momento de troca, né? Tá aberto. Eu vou interromper, complementando, quando tu diz, né, traz junto para a rotina da família. Você pode ensinar tanta coisa no decorrer, né? Por exemplo, no ato de fazer uma receita. Você conta quantos ingredientes tem. Você dá o nome de cada ingrediente. De onde vem o leite que nós estamos usando aqui. Olha quanto aprendizado rico que você passa num momento que você só precisa se dedicar um pouco. Isso aí. É a questão de tu pegar o teu tempo e dizer, não, agora é o momento que eu vou fazer uma atividade com meus filhos, né, com o meu filho, enfim, e... Que não seja muito tempo, mas que seja de qualidade. De qualidade, exatamente. Como o exemplo que tu deste, né, de estar fazendo uma receita e a criança fala, em vez de falar ovo, fala ofo. Sai um F em vez do V, então, filho, ó, V é o mesmo sonzinho da vaca, que dá o leite, que também vai no bolo, sabe? Então, uma coisa tão simples, a gente consegue explorar de uma forma muito grande, né? A gente consegue trazer a alimentação junto com a fonoaudiologia, junto com o sonzinho das letras, em contar a quantidade de alimentos. Então, é só um pouco de dedicação, né? De ter algum tipo de ideia, assim, pra gente poder, então, trazer essas crianças para próximo da família
e também daqui a pouco para próximo das escolas de novo, né? Porque Claro. para não afastar tanto assim da rotina, né? E eu até acho assim, né, questão da internet, o aluno ele fica às vezes muito tempo ali, eu acho que o pai não tinha que liberar 24 horas do dia a internet. Exato. Porque daí ele começa a criar situações dentro da família. Tem coisas que desagrada para ele. Ele nem sabe o que significa, mas ele vai lá no Face, viu uma coisa lá, compartilha aquilo lá, cria situações assim, sabe, que não é legal para a família, né? Teve uma discussão ali com o pai e a mãe, desobedeceu, aí ele acha que eles estão errados. Ele vai lá para a internet e publica uma coisa, uma fala mal daquela pessoa que só quer ajudar ele. Mas isso também é erro dos pais, porque eu acho que não podia ter internet liberada 24 horas, tem que ter horas para usar. Tipo, 2 horas de manhã. Isso tudo demanda de tempo e dedicação, né, Ana? Eu sei... Eu também estou em casa com minha filha, um final de semana, por exemplo, eles precisam disso, eles precisam queimar energia, né? Então, para o pai, às vezes, deixar ali a televisão ligada é cômodo, porque dá um descanso para a gente enquanto adulto. Mas aí você tem que sempre pensar que tudo é um investimento. Não, vamos lá para fora, vamos andar de bicicleta, vamos fazer alguma coisa... Porque vamos fazer a horta, né, Joyce? Exato, que delícia, né? Então, essa energia tem que ser gasta de certa forma e não acumulada, né? Eu queria deixar também algum... Professor, vamos fazer um intervalinho e daí a gente volta com as considerações, Tá bom. que a gente tem 15 minutinhos ainda e eu sei que aqui tá bem legal a nossa conversa, né? Tá muito legal esse bate-papo, mas a gente já volta, só um intervalinho. Do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Telefone do ouvinte. 371621188. Oportunidade de emprego. Empresa do ramo alimentício contrata para as regiões de Arroio do Meio, Caxias do Sul, Guarama, Lajeado e Marau. Técnico de saúde. Requisitos: curso de técnico de enfermagem completo. Disponibilidade de horário para trabalhar em escala de 12/36, diurno e noturno. Salário R$ 2.219 mais adicional. Interessados devem enviar currículo para avaliação no e-mail vagas rhnossa@rhnossa.com.br ou visite o site www.rhnossa.com.br. Para a cidade de Arroio do Meio, a disponibilidade de 8 vagas em técnico de saúde. Acesse www.integraçãofm87.com.br. Agora faltando 13 minutos para 1h, temperatura na casa dos 23 graus e meio, tarde da segunda-feira, 18 de maio de 2020. Estamos de volta aqui com o programa Voz que Fala e Ensina. Primeiramente, vamos mandando um abraço, sabe para quem que ligou aqui na rádio? A Duli. E aí, Duli, como é que tá esses jovens aqui em Rui Barbosa, Arroio do Meio? Tá mandando um beijo pra sobrinha Marlise Fir, que tá com a gente aqui nos estúdios, hein, Duli? Ela tá linda aqui junto com a gente, tá nos acompanhando, é meu braço direito aqui, viu, Duli? Não sei se a Duli já sabia, mas a Marlise aí que ajudou nós a criar esta programação aqui do meio-dia. Então, um beijo pra você, Dulce Rames, também lá pro Clínio, pros filhos do Fábio e Fabrício, pras noras Aline e a Tchelle. Super semaninha aí pra vocês, tá? Na sintonia aqui no horário do meio-dia. Também vou mandar um abraço pro Valdir Alves. Parabéns, ótimo programa. Nós estamos aprendendo. Obrigada pela participação, tá bom,
João Valdir Jesuíno Alves. Também está com a gente aqui participando a Clarice Trezel. Boa tarde. Obrigada, viu, Clarice? Também uma ótima semana para Grace Teleken, dizendo aqui ótimas dicas da Joyce. Tá adorando o programa, Grace. Então tá, um beijo, Grace. Também Andréia Suzana Lang Bart, é a diretora lá da Escola DIR, né? Abraços para você, Ana. Parabéns pelo programa. Tá lindo, muita informação e conhecimento. A Andréia aí que fez uma linda homenagem também para Tânia, né? Que tá para Vânia, que está de aniversário hoje. A Vânia, linda também, a vice-diretora, né? Um beijo aí para vocês no Colégio São Caetano. Também está com a gente aqui ainda, deixa eu ver, também está mandando mais aqui, ó. Bela iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura, deixando a comunidade arroiomeense bem informada. Também Andréia, aí, então, a diretora lá do Colégio São Caetano, também passando essa informação. O Nelson Pereira, também desejando uma boa tarde, obrigada. Também a Estela Giovanella, Daniel, excelente profissional, muito boas suas colocações. Valeu, Estela, beijo pra você, eu já tô com saudade, viu, linda? Também aqui junto comigo ainda, a Andréia também colocando aqui excelentes colocações da Joyce e do Daniel. Uma boa tarde. Valeu, viu? Beijo pra você aí. Uma excelente semana pra Andréia. Acordei hoje pela manhã. Quer dizer, eu já tava acordada, viu, Andréia? Só que eu tava tomando café naquela hora. Era 8 horas da manhã. A Andréia já me ligou pra homenagear, então, a Vânia, né? Que tá de aniversário. Linda, adorei a ligação começar assim, a segunda-feira, a semana, com mensagem da Andréia, com mensagem da Marlise. É tudo de bom, adorei. Essas meninas muito participativas. A Carolina Kronbauer Eli teve também com a gente aqui, né, Carol? Parabéns, colegas, orgulho de vocês, ótimas dicas. E a gente vai ter mais dicas agora aí, fica sintonizadinha com a gente aqui, tá bom, querida? Vamos lá, então, agora saber aqui do nosso amigo profissional fonoaudiólogo, o Daniel Meneghini. Ele que vai fazer um alerta, alguns complementos aqui, então, para as pessoas aí que precisam da área de fono, como é que faz, né? O que seriam esses complementos, esses alertas? Então, eu acho que nesse momento é muito importante que as famílias também estejam atentas a alguns sinais que possam aparecer em casa, e não só nesse período, mas durante todo o desenvolvimento da criança, tá? Eu quero deixar alguns tópicos, alguns pontos importantes a serem observados, separados por faixa de idade, tá? Por exemplo, do 0 a 6 meses, se a criança não reage a sons, se ela não sorri, não faz contato visual com o falante, atenção, tá? Pode estar acontecendo alguma coisa com essa criança e é importante passar por uma avaliação. Do 0 aos 6 meses. 6 meses. Isso, tá? Bem bebezinho. Bebezinhos, nos primeiros meses ficar atentos a isso, tá? Se a criança não reagir a sons, bateu uma porta, a criança não reagiu, opa, pode ter alguma coisa, a gente precisa investigar, tá? Dos 6 meses até os 12, o que a gente pode observar? Se a criança não produz sons, tá? Se ela não reage ao seu nome, então dos 6 meses aos 12 meses, a criança já precisa reconhecer o seu nome e minimamente olhar para quem está falando, tá? Se ela não faz isso, atenção. E se ela não reage a sons também, de maneira geral. Um chamado, uma porta, um brinquedo, um chocalho, algumas coisas que a criança não reage, atenção também, tá? Dos 12 meses aos 18, então, de 1 ano até 1 ano e meio. Se a criança não reage a estímulos e se ela não usa palavras isoladas. Ou seja, papá, mamã, água, algumas pequenas palavras já começam nessa idade. Se não aparecerem, também sinal de alerta, precisamos dar uma investigada, tá? Dos 18 meses aos 24. Se ela não compreende instruções simples, vem aqui, vamos lá, tomar banho, coisas simples do dia a dia com poucas palavras. Se a criança não reage a isso também, ou ainda, se ela tem um vocabulário muito reduzido, se ela fala de 4 a 6 palavras, a gente também tem que prestar atenção, porque nesse período seriam, os estudos mostram, e a nossa experiência mostra que nesse período a criança já fala bem mais palavras. Então, se ela falar poucas palavras, também atenção, tá? Dos 2 aos 3 anos, se a criança não responde perguntas simples, se ela não se esforça para ser compreendido, a criança, também é um motivo da gente prestar um pouco de atenção no que pode estar acontecendo, seja um atraso global, seja um atraso, algum problema de audição também, né? A fonoaudióloga trabalha com a parte da audição, então faria encaminhamento para uma avaliação auditiva mais completa, tá? Se dos 3 aos 4 anos
ela utiliza um discurso que ninguém entende, aquela criança que só fala palavras que ninguém entende, ou algum tipo de som que ninguém entende, tá? E se ela usa mais gestos do que palavras, também a gente precisa ter um cuidado extra aí, tá? Se dos 4 aos 5 anos ela não descreve acontecimentos, ela troca alguns sons ou não faz perguntas, também são sinais que a gente precisa dar uma atenção a mais, tá? Dos 5 aos 7 anos, se ela utiliza frases agramaticais, frases que não têm uma conexão com a realidade, ou frases em que o português não é empregado de uma maneira minimamente entendível, tá? Se ela repete muitas sílabas ou muitas palavras, também é um sinal. E a partir dos 7 anos, o que a gente tem que prestar atenção? Se ela não reconhece letras, porque daí a gente já começa com a parte da alfabetização, né? Se ela não conhece letras com 7 anos para cima, a partir de 7 anos, tá? E se ela não articula palavras, né? Dificilmente chegam aos 7 anos com esses problemas. Geralmente a escola identifica antes, tá? Mas existem casos, a gente sabe, de que a criança pode sim chegar na escola mais tarde, e isso pode acontecer. Então vem o papel da família também aí de estar um pouco alerta em cima desses cuidados, desses pontos importantes aí. Super importante, então, é observar essas dicas. E aí, né, Joyce? E dos 30 aos 40 anos, se ainda continuamos com problemas, o que fazer? Falar com o professor Daniel, né? Vamos procurar o fono. Às vezes a gente precisa. Eu já pensei várias vezes aí também. O pessoal diz, às vezes, Ana, procura um fono para ver tal detalhe, tal detalhe. Vamos lá, né? Vamos conversar agora que já me aproximei mais aqui do Daniel, né? Uma pessoa fantástica, incrível também. Estou adorando aqui as dicas. Muito legal. E o pessoal que quiser... Não prestou bem atenção, cheguei no meio do programa, tá a live, tá na nossa página no facebook.com/Rádio Integração FM Arroio do Meio, para você assistir quantas vezes quiser e pegar todas essas informações, são dicas valiosíssimas, muito importantes, tanto quanto o Daniel, como a Joyce, a nutricionista, também falou aqui na tarde. E, Daniel, não sei se você teria alguma colocação final para fazer, algum agradecimento. Essa questão da atenção a esses pontos, né, do desenvolvimento da criança, eu posso deixar disponível se alguém tiver interesse em me perguntar, ou daqui a pouco, até na página do Face da Integração, a gente pode colocar um comentário com esses dados, porque eu acho que é importante as pessoas terem isso, né? Salva no celular, salva no computador em casa, e de vez em quando dá uma olhada nisso, né? Quem tem crianças pequenas, eu acho que é muito importante. São alguns sinais que podem fazer toda a diferença nessa Ótimo. Criança. Pode ser. A gente posta lá depois no Face da rádio. Okay. Tu tem algum contato, Daniel, além de atender as escolas, tu também trabalha profissionalmente, assim, pessoal? Ou... Eu trabalho numa clínica em Lajeado, né, na Sinergia, e atuo também no município de Santa Clara do Sul. Né? Se quiser deixar a rede social, ou se quiser deixar um telefone para contato, para a pessoa entrar... Falar com você? Todos os meus perfis sociais, então é Daniel Augusto Meneghini, tá? Tem um Augusto no meio aí. Em todos eles eu retorno assim que possível, ali tem todos os contatos possíveis ali, então bem tranquilo. Precisando de um fonoaudiólogo, então faça contato com o Daniel Meneghini. Isso aí, estamos à disposição. Joyce? Eu só gostaria de deixar, então, como mensagem final para todas as famílias, as nossas queridas famílias, né, de Arroio do Meio, especialmente os pais dos nossos alunos, que de fato dediquem um tempo nessa quarentena para se aproximarem dos filhos de uma forma especial e que deixem memórias afetivas importantes, porque esse período nós não vamos mais esquecer, e que se dediquem a fazer receitas com as crianças, envolvam eles nas atividades domésticas, se possível, então, tenha uma horta, ou então, numa floreira em casa, um espaço pequeno, mas cultive uma plantinha, um temperinho que seja. Capriche na lista de compras, faça a aquisição de forma responsável, escolha alimentos saudáveis. E, na medida do possível, vamos gastar um pouco de energia com essas crianças, porque a alimentação sem atividade física não funciona. As duas têm que andar juntas, são aliadas. Então, escolha um período do dia e vá fazer um passeio com essa criança na rua da sua casa, ande de bicicleta, corra, pratique um esporte também, ou dentro de casa, pule corda, enfim, inventem atividades para que vocês façam juntos.
por experiência própria, né? Quantos anos tem a Cecília? A Cecília tá com 4, vai fazer 5 em julho. E ela tá demandando muito, assim, a nossa presença, porque os coleguinhas fazem falta. Então, eles precisam suprir de certa forma, e os pais têm que se dedicar um pouquinho, né? Lembrando que é um investimento que nós fizemos e uma escolha. Quem tem filhos, então, escolheu ter filhos e vamos ter que fazer jus ao nosso papel de pais. Muito obrigada por enquanto e também me encontro à disposição na Secretaria de Educação, se precisarem, né? E é isso, muito obrigada, Ana. E encontrar a Joyce aí nas redes sociais também, Joyce Johan Bordignon. Isso aí, obrigada pela participação, Joyce, saudade, foi muito legal aí poder receber você aqui na Rádio Integração, né, eu tava com saudade da Joyce, então a gente se encontra volta e meia por aí na cidade, e também o Daniel Meneghini, foi um prazer te conhecer, bem-vindo sempre, quero o retorno de vocês aqui na rádio, porque eu acho que a gente tem uma longa jornada aí pela frente, não vai ser a primeira nem a última vez que vocês vão estar aqui na Rádio Integração. Acreditamos aí que mesmo depois que as aulas retornem, vai ser muito importante num período aí 1, 2 anos para frente, a gente criar espaços para essas áreas aí, a gente com certeza vai voltar a convidar vocês para virem aqui na Rádio Integração. Um beijo também ali para Marlise e para Maíra, então também, tudo de bom aí para vocês, obrigada, ficaram aqui na recepção da Rádio Integração hoje, tão longe aqui da nossa live, mas se quiserem, então convidadas também a vir dar um oi aqui dentro para vocês. Então, à vontade, né? Então, agradecendo demais aí o carinho e a participação de todos. Tarde da segunda-feira, 18 de maio, 23 graus e meio a temperatura. Lembrando que já temos a agenda da semana. Amanhã teremos a presença da professora Raquel aqui nos estúdios. Na quarta-feira estará com a gente a Heloíse e a Maica. Na quinta-feira teremos 2 psicólogas da educação, a Dani e a Tassi. E na sexta-feira teremos o Conselho Municipal de Educação. E na terça-feira também temos uma data reservada aqui para a Escola Estadual Guararapes, com a diretora Silvana, então já temos aí a agenda da semana cheinha, né? Mas se alguém quiser fazer contato e participar deste espaço, nosso e-mail está à disposição para você mandar um e-mail para a gente, integraçãofm@gmail.com, mandando seu nomezinho, aí a sua pauta, o que você gostaria de tratar aqui para ajudar na educação de Arroio do Meio. Então, entre em contato com a Rádio Integração ou também pelo 3716-2188 ou mande um WhatsApp para nós no 997-44-2711. Obrigada a todos os participantes e a gente volta então aqui na programação amanhã a partir do meio-dia, certo? Valeu, gente. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. Chegando aí Rodrigo Vedói com a Tarde Show. Tchau, tchau! Primeira do seu rádio. Integração FM. Vá até as lojas Bad e confira as promoções de leggings apeluciadas por R$19,90 à vista. E o Festival de Bad